E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Vamos conversar um pouco mais, né, sobre a Bíblia. Sobre a Bíblia. Um livro, né, misterioso. Dizem, né, que a Bíblia é o livro mais estudado, né, mais pesquisado ainda do mundo, né? Acho que, se eu não estiver enganado, acho que só perde para o Santo Sudário, né? O Santo Sudário é um objeto mais estudado, né? O pessoal estuda muito o Santo Sudário, né, para identificar ali, né, o rosto de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Aquele pano que cobriu, né, o rosto de nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, né, a Bíblia, ela é misteriosa, né? Misteriosa. E às vezes eu fico encantado com algumas passagens bíblicas. Eu fico pensando, a Bíblia, ela tem um parentesco, né, com a fé católica, né? Com toda sinceridade, ela parece que tem um parentesco, né, com a fé católica. Parece que já sabia que a Igreja Católica era o futuro, né? Porque no vídeo, no último vídeo do canal aqui, falando sobre imagem, a gente viu que Deus mandou fazer, né, duas imagens de dois querubins, né? Mandou fazer a Arca da Aliança e depois mandou fazer uma tampa chamada propiciatório, né? E nessa tampa tinha dois anjos querubins que colocava, né, nessa Arca da Aliança. E Deus, né, curiosamente, a gente não sabe o porquê, né? Mas Deus disse que estava ali, no meio daquelas duas imagens, que era dali, do meio daquelas duas imagens, que ele ia falar com o povo de Israel. Quer dizer que essa coisa de imagem, né, de imagem, Deus, né, no meio de duas imagens, né, parece um pouco com a fé católica, né, esse negócio de imagens. Porque as outras fés não tem, né, não tem até receio de imagem. Eu fico pensando, mas a Bíblia, então, o que quis dizer isso? Né? Deus dizer, olha, farás dois anjos querubins, né? Que ali no meio dos querubins, eu virei falar contigo, né? Tudo o que tu deves dizer aos israelitas. Deus falou isso para Moisés, né? Essa passagem, né, para você que não viu o vídeo, imagens, com esse título, né? O vídeo é imagem. Para você que não viu o vídeo, essa passagem que eu citei agora, está lá em Êxodo, capítulo 25 e versículo 22. Lembrando que em Êxodo 20, versículo 3 e versículo 4, Deus proibiu fazer imagem. Né? Deus proibiu fazer imagem. Então por isso que eu digo que é um livro curioso. Se Deus proibiu fazer imagem em uma parte, né, e depois o próprio Deus manda fazer em outra, então, né, então a gente tem que saber qual é a verdade. Né? O mesmo Deus, né, proibiu em Êxodo 20, e o mesmo Deus mandou fazer em Êxodo 25, então a gente tem que estudar para saber o significado. Então, se Deus mandou fazer essas imagens, né, e disse que estava no meio dessas duas imagens, eu lembro um pouco da fé católica, lembro um pouco, né, da fé católica, da Igreja Católica, que tem as suas imagens. Né? Tem imagem de anjo, né, de santos, imagem do próprio Jesus Cristo, né, imagem de Nossa Senhora. Então, lembra um pouco, né, a fé católica. Mas tem outro texto na Bíblia, que é o que eu vou compartilhar nesse vídeo com vocês, me deixou mais em dúvida ainda, né, se a Bíblia realmente tem parentesco, né, com a fé católica. É no mínimo curioso. Vamos lá na Bíblia, né? Vamos lá na Bíblia. É no mínimo curioso. Isso aqui não é ensinamento. Isso aqui é uma curiosidade minha, entendeu? Isso aqui então a igreja, não é a Igreja Católica que está ensinando isso, né? É eu, né, Miguel Alves, que li essa passagem na Bíblia, achei muito interessante, né? Achei muito interessante. Com relação a essa passagem, aqui eu falei para vocês agora há pouco que Deus, né, disse que está em cima dos querubins. Isso aí, né, o pessoal da igreja já concorda exatamente com isso, né, que Deus fez, né? Tem até salmo, né? Tem um salmo que cita isso aí, né, que o Senhor dos Exércitos, né, que habita sobre os querubins. Isso aí, vários textos da Bíblia já confirma. Agora essa passagem aqui, ó, que está no livro de Samuel, no segundo livro de Samuel, me deixou ainda, né, curioso, para saber mais, né, do Antigo Testamento. O que o Antigo Testamento está apontando para quem? Né? Ele está apontando para quem? Ele quer dizer o quê com esses textos?
Segundo livro de Samuel, no capítulo 6. A introdução da Arca da Aliança em Jerusalém. Davi leva a Arca da Aliança, né, para Jerusalém. Segundo Samuel 6, eu vou ler aqui a partir do versículo 14 até o final, para a gente ver que história impressionante, ver que história, no mínimo, curiosa, né? Ver que história bonita. Segundo Samuel, segundo livro de Samuel, né? Capítulo 6, versículo 14 em diante. Davi, cingido apenas com um éfode de linho, dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Davi e toda a casa de Israel conduziam a arca do Senhor, soltando gritos de júbilo e tocando trombetas. Davi dançava diante da arca do Senhor, né, soltando gritos e júbilos, né, e tocando trombeta. Ele e todo o povo de Israel. Ora, quando a arca do Senhor entrou na cidade de Davi, Melcom, filha de Saul, estava olhando pela janela, vendo o rei dançar e pular diante do Senhor. Desprezou em seu coração. Introduziram a arca do Senhor e depuseram-na em seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha armado para ela. Em seguida, Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão na presença do Senhor. Assim que terminou de oferecer os holocaustos e sacrifícios de comunhão, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos e distribuiu a todo o povo, a toda a multidão de Israel, aos homens como às mulheres, um pão de forno, um bolo de tamaras e uma torta de uvas. Depois, todo o povo foi para casa. Quando Davi voltou para saudar sua família, Melcom, filho de Saul, foi-lhe ao encontro e disse: que bela figura fez hoje o rei de Israel, desnudando-se aos olhos das escravas dos seus senhores, como o faria, né, um bufão qualquer. É o que está escrito aqui, né? O que Davi respondeu? No versículo 21. Mas Davi respondeu: é diante do Senhor que danço. Bendito seja o Senhor, que me escolheu de preferência a teu pai e a toda a tua família, para tornar-me príncipe do povo de Israel. Diante do Senhor eu vou pulando. Serei humilhado ainda mais. Ficarei rebaixado a meus próprios olhos. Mas da parte das escravas que falas, ganharei estima. E Melcom, filha de Saul, Micol, E Micol, filha de Saul, não teve mais filhos até o dia de sua morte. Veja que passagem bonita, nessa passagem, né? Do segundo livro de Samuel, né? Capítulo 6, a partir do 14. Aqui fala, né? Quando o rei Davi foi introduzir a Arca da Aliança em Jerusalém, fez um cortejo, né? Fez ali o que parece com hoje, que a Igreja Católica faz, uma procissão, né? Uma procissão, cantando, dançando, né? Com júbilo, né? Na presença do Senhor. Isso é o que está escrito, né? Aqui no versículo 15, né? O que diz assim, no versículo 14, né? Davi, cingido apenas com um éfode de linho, dançava com todas as suas forças diante do Senhor. No 15, né? Davi e toda a casa de Israel conduziram a arca, né, do Senhor, soltando gritos de júbilo e tocando trombeta. Uma festa, né? Uma festa, fizeram uma festa grande, né? Ali diante da Arca da Aliança. Uma festa bonita, né? Um festejo, né? O que lembra as festas, assim, de padroeiro
dos padroeiros, né? Católicos. Aquela festa, o povo tocando, né? Aquela alegria. Tem as procissões, entendeu? Lembra uma procissão, né? Um translado da Arca da Aliança. E Davi pulava, dançava ali meio desnudo, né? Como a esposa dele foi questionar, né? A mulher de Davi foi questionar ele. Aí Davi diz assim, né? No versículo 21. É diante do Senhor que eu danço. Bendito seja o Senhor que me escolheu, né? E não escolheu teu pai. Ou seja, Mel que estava com Micol, né? Micol estava ali com ciúme, né? Talvez, né? E Davi diz, ó, bendito seja o Senhor que me escolheu e não escolheu teu pai, para ser o príncipe de Israel. Diante dele eu danço, né? Davi diz, eu pulo. Então, o que é que tem aqui? O que é que isso parece com a igreja católica? Percebeu os versículos? Você percebeu que a Arca da Aliança, né? Ela é um objeto, né? Que tinha duas imagens em cima, que o Senhor falou que estaria sobre duas imagens, sobre as duas imagens dos querubins. Lembra do versículo do livro de Êxodo, no capítulo 25, versículo 22, que o Senhor falou que estaria no meio das duas imagens, dos dois querubins. Então Davi disse, o que foi que Davi disse para a mulher dele? É diante do Senhor que eu danço. Então, entendeu? Então, não parece muito com a fé católica? Porque eu acredito que um protestante jamais iria fazer o que Davi fez, né? É mais fácil um católico fazer o que Davi fez do que um protestante, não é verdade? Porque o protestante ia ver, né, uma Arca da Aliança, com duas imagens em cima. Ele ia sair em gritos de júbilo, trocando trombeta, né, oferecendo sacrifícios diante de um objeto desse. Então, a Bíblia não parece aí um pouco, né, familiar com a fé católica? Me parece, né? Me parece bastante. Quando eu li esse texto, né, da Bíblia, eu vi aqui uma festa católica. Eu vi aqui uma festa de padroeiro, né? Uma festa católica. Quando Davi foi questionado, ele disse, diante do Senhor que eu danço. Bendito seja o Senhor. Né? Quer dizer que Davi tinha plena consciência de que ele não dançava em frente a umas imagens. Né? Ele não dançava em frente a uma arca, um objeto feito de ouro, né? Feito por mãos humanas. Muitos falam, não, isso é feito por mãos humanas. A Arca da Aliança foi feita por quem? Deus deu a Moisés ela já pronta do céu? Não. Mandou Moisés fazer uma Arca da Aliança, né? Feita por mãos humanas. Né? Mandou fazer 2 querubins, feitos por mãos humanas. E o Senhor repousava sobre esses 2 querubins. Falava com o povo de Israel. Então, essa fé, né, da Bíblia, ela lembra muito bem, né, a fé católica. Ela lembra muito bem, né, a fé católica. Isso me deixa encantado, né, com a Bíblia. É um livro, né, surpreendente. Cada versículo cada texto que você vai ler, você se surpreende. Porque a Bíblia, para quem tem fé, ela está apontando para alguma coisa. Ela não foi escrita aqui por acaso. Né? Leia aí na sua Bíblia, confira, né, esse translado da Arca da Aliança, né? 2 Samuel, capítulo 6. Pode ler a partir do versículo 12 até o final. Né? Do versículo 12 até o final. Para você ver o que Davi fez, essa festa, o júbilo dos israelitas, diante da Arca da Aliança. Diante da Arca da Aliança, quem visse de fora, via aquela festa imensa, né? Via aquela festa bonita. Aí via aquele bando de, digamos assim, de maluco, né? De idólatra, que o pessoal diz que é a igreja católica, né? Via aquele bando de idólatra ali, né? Diante daquela Arca da Aliança, né? Dentro daquela Arca da Aliança, cantando, dançando, tocando trombeta, oferecendo sacrifício. Aí quem vê de fora, via Deus? Não. Via um objeto, né? A Arca da Aliança, via que tinha 2 imagens em cima, apenas. E via aqueles malucos dançando na frente. Viu o rei, né, maluco dançando na frente. Só que Davi, né, inspirado pelo Espírito Santo, diz, é diante de Deus que eu danço. É diante do Senhor que eu danço. Porque ele tinha plena consciência que aquela imagem, né, aquela Arca da Aliança feita por mãos humanas, aquela imagem não atrapalhava a fé dele. A fé dele não parava ali nos anjos querubim. Sabia que foi Deus quem disse que habitava ali, que era o lugar que ele ia ficar. Então não foi eu que disse isso, né? Não foi a Igreja Católica que disse. Então é muito parecido mesmo com uma festa católica. O translado da Arca da Aliança, né, feito por Davi, a gente pode até dizer, né? Não sei, eu não estudei. Mas é eu que estou falando, tá? Então se não for
Se não for, fica tranquilo. Mas a gente pode dizer que ali foi uma festa católica. Se você concorda ou não, mas, né, foi uma festa católica. Júbilo, gritos, diante de um objeto com duas imagens, feita por mãos humanas, que Deus mandou fazer. Entende? Quer dizer que Deus, ele age, né, por meio dessas coisas. Né? Deus é maravilhoso, né? Deus é Espírito, né? Deus Criador do céu e da terra, tudo que existe, né? Deus Todo-Poderoso. Ele quis fazer isso com os seres humanos. Olha, eu vou fazer uma Arca da Aliança, vou colocar lá duas imagens, e é do meio dessas duas imagens que eu vou falar com vocês. E Davi, quando foi fazer, né, esse translado da Arca, sabia disso, sabia que era o próprio Deus, né? Que Deus não era aquelas imagens nem a Arca, mas que Deus, né, é um sinal de Deus, é o sinal onde Deus está, é o sinal do encontro, né? É como se Deus dissesse para mim e para vocês, né? Dissesse para nós, humana, a gente precisa de um ponto fixo para olhar. A gente não pode ficar olhando para nada, né? Eu imagino isso, né? Deus só pode ser isso. Deus mandou fazer essas imagens e disse que estava no meio delas, porque Ele sabe que nós humanos precisamos de um ponto para olhar. E aquele ponto não é Deus, mas Deus que estava ali, né? Aquele ponto não é Deus, mas Deus disse que estava ali. Então Davi entendeu muito bem. Davi disse, é diante do Senhor que eu danço. Bendito seja, né, o Senhor, o Deus de Israel. Então, eu vi aí uma festa católica. Compartilhe esse vídeo aí com todos os seus amigos. Se inscrevam aí no canal. Ative o sininho para ser notificado aí dos próximos vídeos. Muito obrigado e fique com Deus.